Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa noite. Obrigado por tuas misericórdias, a tua bondade, teu amor. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta noite. Amém. Chegou Bem, na hora. Estamos começando aqui a reunião. Então, tudo beleza. a gente vai dar sequência, então, aquele estudo, né, que nós estamos desenvolvendo, né, Gena? E não sei se você tem a apostila, já tem aberta ali, não? Pode abrir. É o ponto número 5 nós abordamos na reunião anterior, que era conduzir a direção espiritual e real, né? E faltou um versículo, não sei se você lembra qual que era. Atos 16, versículos 6 e 7. Então podemos ir lá para fazer uma pequena leitura lá. Então, quer ler, irmão? Genaro, Atos 16. Caiu, né, Genaro? Eu não estou ouvindo, não. É. E disse assim, capítulo 16 de Atos, versículos 6 e 7. E percorrendo a região de Frígilo, Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defro- defrontando Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os impediu. Esse é o versículo que faltou naquela reunião do guiar, né? E é muito interessante isso aí, Genaro, porque aqui ele mostra, vamos dizer, a personalidade do Senhor, né? Vamos dizer, uma pessoa que está sendo guiada como Paulo, por causa do chamamento, do ministério e o apostolado deles, né? Lembra que nós lemos ali no capítulo 13 de Atos, onde o próprio Espírito disse: separar-me a Paulo e Bernabé para a obra do ministério, né? E aqui você vê que era tal o guiar neles, ou aqui no caso Paulo, né? Que ele pode ter experiência, como dizer que o Espírito impede eles ir para uma região, na região de Ásia, e manda para outra região. Ou seja, era tal essa unidade que eles estão tendo, essa experiência que eles estão tendo, que está registrado nas escrituras que ele impediu. É logicamente, quando você traz a experiência de Paulo, o que que acontece hoje com a maioria dos cristãos? Os cristãos, assim, também, eles têm experiências miraculosas como essas aqui, colocando como fundamento o que Paulo teve lá em Atos. Então, nós precisamos ter claro que esse foi um obrar do Espírito Santo específico para aquilo que, vamos dizer, era o registro bíblico do Novo Testamento. O que eles viveram, os apóstolos, não pode ser comparado com nossa experiência hoje, irmãos, em relação ao posicionamento, o testemunho que eles tinham, que era o testemunho da ressurreição, e os sinais que acompanhavam o que eles faziam por causa das próprias escrituras. Porque, vamos dizer, depois que os apóstolos partiram, não tem mais escrituras de outros irmãos. Vamos dizer, né? Ou você tem o livro de algum outro apóstolo fora daqueles lá. Não tem, irmãos. Então, é muito, vamos dizer assim, posicional o que nós estamos lendo aqui. Mas o que acontece? Muitas pessoas pegam versículos como esse para justificar uma experiência pessoal de pessoas que dizem, não, o Espírito está me guiando, tá falando comigo, né? Hoje nós estamos falando com o exemplo de uma irmã que contou um testemunho, né? Que disse que ela tinha seu lava-roupa quebrado e ela ia consertar o lava-roupa quebrado, mas a sogra dela estava quebrado o lava-roupa também. Mas diz que o Espírito Santo falou para ela: não, primeiro você vai consertar o lava-roupa de tua sogra, depois o teu. E ela atribui isso com que o Espírito Santo falou com ela. Vamos dizer, né?
Por que é importante nós abordarmos essa questão? Porque isso não é legítimo, irmãos. É um sentimento que a pessoa tem, própria dele, que atribui ao Espírito Santo fazer isso. Ou como, por exemplo, a pessoa está dirigindo numa avenida e de repente o Espírito fala assim: vira aqui na esquina. E lá na frente evitou um acidente, uma coisa assim, né? Então, essas coisas não procedem, não é do Senhor, irmãos. Porque o Espírito Santo não veio para essas coisas. Agora, numa experiência de Paulo, sendo guiado pelo Espírito, separado primeiramente para a obra que o Senhor tinha separado para eles, e eles estavam sendo guiados desta maneira. Está escrito para nós. Experiências de Paulo, especificamente dos que estavam acompanhando Paulo ali. Eu não sei se tem um comentário, Genaro, sobre isso. Olha, isso é muito interessante porque realmente o que tem de confusão hoje em dia Tem. é o camarada fala assim: o Espírito Santo me faz sentir de eu fazer isso. O Espírito Isso. Santo me. Eu estava indo, mas aí de repente o Espírito Santo falou comigo, né? É. Vai para casa de fulana de tal para falar para ela. Hum. Então, esse tipo de coisa assim, dentro das escrituras, é muito difícil a gente encontrar um ato desse, a não ser Atos 14, né, que é onde fala a Lídia, né? Sim. Quando o Espírito de Deus, na verdade, e a Bíblia não fala que foi o Espírito de Deus, mas Paulo Não. falou que ele ia como acostumado, né, Isso. nos lugares para pregar, para falar, para discutir ainda, inclusive. Mas de repente eles desceram para o rio. Ali estava a Lídia e as mulheres orando. Sim. Ele aproveitou ali e aí pregou o evangelho para elas, né? Mas não fala aí que o Espírito guiou ele, Não. nem o Espírito falou. A não ser que falou assim, aquele varão macedônio que se pôs em pé e falou com ele: passa a Macedônia e É. ajuda-nos, né? Isso. Mas como que aconteceu isso? Ele foi em êxtase, fala aí, né? Aqui no versículo 9 é. Aqui nós estamos lendo, né? Versículo Oi. 9. É isso. Certo. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé Isso, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tá vendo que impressionante isso aqui? sim. Então, Porque isso, a intenção de Paulo é pregar o evangelho. Onde sim, for que ele esteja, ele é pregar o evangelho, né? isso, exatamente. E você vê que por causa do guiar, né, no caso aqui, por causa do que Deus queria fazer, impediu eles ir para a região de Ásia, né? E também Isso. aqui no Onde 8, tinha. né? E tendo contornado Mísia, desceram para Troade, ou seja, pegaram a volta, não foram lá. Tá vendo como que é? Então, isso aqui mostra que eles estavam dependendo do Senhor, né? Dependendo do Espírito, vamos dizer, né? Do guiar do Sim, Espírito. E isso que é muito importante na experiência dos apóstolos, tinha esse aspecto miraculoso. Tinha ou não tinha? Tinha. Como outros sinais de ressuscitar mortos, né? Paulo, ele estava, foi em um lugar lá no lugar alto, pregar a palavra toda noite. E aí tinha um rapaz na verada ali, ele caiu e morreu lá. E Paulo desceu correndo, abraçou ele e o Espírito voltou nele. Mas aí isso. não é aquele espetáculo que hoje as denominações fazem, né? Se ressuscitam mortos. Aí, não, eles se levantaram, voltaram à reunião, partiram do pau e continuaram. Ou seja, Sim, o Espírito usava Paulo para essas coisas, né? Mas vamos dizer, o importante não era isso, os sinais que estavam acompanhando era a prova que eles eram, vamos dizer, testemunho da ressurreição de Jesus. Então, isso, não podemos trazer esse símbolo do ato dos apóstolos, as experiências miraculosas dos apóstolos, como disse, como nós também temos que ter essas experiências, né? Até porque isso. o que que nós vemos hoje concretamente com aquelas pessoas que traz esse tipo de falar, né?
O que menos tem edificado é as igrejas, aos irmãos, né? Criam uma coisa miraculosa que não tem nada a ver com Deus. Se tornam, Exatamente. se tornam um tipo de pessoa que não é místico, né? É Sim. como um curandeiro, né? Assim mais ou menos, um curandeiro. Aí o Amaury, irmão, Sim. Amaury entrou. Graça e paz, irmão. Ô, irmão, Tudo bem? tudo bem, graça e paz. Graça e paz. Estamos aqui no Beleza. Atos 16, Eu, versículo 6 ao 9. tá, eu vou trabalhar com a câmera fechada, mas o coração aberto. Tá bom, amado irmão. Pode ficar tranquilo. Ó, vai lá aqui em Atos 16, versículo 6 ao 7. Nós estamos prosseguindo aquele último versículo que ficou no item número 5. E é interessantíssimo esse aqui, porque nós estamos compartilhando com o Genaro. O grande problema de hoje é a gente pega esses versículos que aconteceram lá com Paulo, aquela essa experiência de Paulo, que foi um ato miraculoso, né? Aqui no versículo 6, e é bom repetir. Versículo 6, Paulo, ele percorrendo a região de Frígida, Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra em Nácia. Olha só, não é que foram impelidos de férias na praia, né? Não, ele estava impelido de ir a pregar em Nácia. Olha que impressionante. Defrontando Mícia, ten- tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus nos impediu. É impressionante isso aqui. Então, que assim, muitas pessoas adaptam essa experiência de Paulo, trazendo para si, como dizendo assim: ah, eu tenho uma unção, tenho um espírito que, ó, vejo uma pessoa e fala assim: eu tenho alguma coisa que me incomoda. Não sei se já escutou, irmão Mauri. Mas pessoas colocam um sensacionalismo de sentimentos, como que o espírito está incomodando a pessoa por determinada situação. Apoiado nas escrituras, vamos dizer, né? Por que que Verdade, apoia irmão. nas escrituras? Pode falar, irmão Mori. Então, Não, a ele falou a verdade, irmão. Falou. verdade. Não, e tem pessoas, por exemplo, que dizem, não, eu estava indo no carro, de repente o Espírito Santo falou, vira aqui na esquina. E eu obedeci, virei na esquina. Você acredita que o Senhor me livrou de um acidente? O Espírito Santo não faz isso, irmãos. Isso aqui é uma coisa muito importante porque nós temos pessoas que tomam um posicionamento nas escrituras desviado do que realmente o contexto. Porque o contexto do Ato dos Apóstolos, estamos falando do ministério dos apóstolos que foram escolhidos por Deus, são os apóstolos que acompanharam o Senhor, no caso aqui Paulo também, Paulo é o último dos apóstolos, né? E eles, vamos dizer, têm experiências miraculosas, ou não? Tem, irmãos. Tem, porque as experiências dos apóstolos acompanhavam esses sinais, sinais que acompanhavam eles por causa do testemunho da ressurreição de Jesus. Então, nós podemos dizer que Paulo aqui era verdadeiro? Era verdadeiro aqui, porque está escrito. Não é um sentimento vão de Paulo. Será que é o Espírito que me está dizendo não ir para a Ásia? Não, era específico mesmo. Olha o versículo 9 agora. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, olha só, uma visão na qual um varão macedônio, estando em pé, lhe rogava, dizendo: Passa de Macedônia e ajuda-nos. Então, o que diz no 10? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, olha só, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tá vendo, irmãos? Ou seja, ele está vendo a circunstância que aconteceu com ele. E ele entende que é um empecilho que Deus coloca, né? Vamos dizer assim, experiências como essas no apóstolo, vamos dizer assim, está certo. Mas trazer isso para o Novo Testamento, eu não sei se o irmão Mauri me permite contar, mas eu vou contar porque é importante isso aí. O irmão Mauri é um irmão médico, que ele tem uma clínica e atende lá na clínica. E ele tinha programado uma viagem de avião para determinado lugar. Resulta que duas irmãs ficaram sabendo de que ele ia viajar e vieram para ele, pediram uma audiência, porque sendo médico ele não tem lugar, eles pediram que era urgente. Foram lá falar com ele, dizendo que não era para ele viajar num avião, porque esse avião ia cair.
Se ele subisse um avião, ia cair o avião. Agora, o que que o irmão Mauri fez, né? Como é irmão que ele conhece as escrituras, não se deixou possuir de temor dessas, vamos dizer, não vem de parte de Deus, né? Ele entendeu que não vinha da parte de Deus isso aí. E ele continuou na sua programação. Não aceitou aquilo como vindo de Deus, entendeu? Mas qual foi a base do irmão Mauri? As escrituras. É isso que nós precisamos, irmãos. Nos apoiar nas escrituras e não na miraculosidade de alguém disse que tem uma palavra de Deus para você. É que hoje em dia, irmãos, o que tem de pessoas assim é impressionante. Não é em Tem. forma de crítica, mas é em Não. forma de que é um testemunho, né? Testemunho. Porque, na verdade, tem muitas pessoas que aparentam ser tal coisa, né? Por exemplo, de ter visão, de ser guiado pelo Espírito, e Sim. fala coisas que não é verdade, né? Isso. E olha, o Amorim tá aí, viajou, né? Quando não caiu o avião, foi lá, voltou. Você viu? Verdade, irmão. E foi um testemunho da parte deles, dessas mulheres, mas foi um testemunho da verdade que o irmão Maurício estava apoiado, né? E Amém. isso é uma glória para Deus, porque ele realmente confiava em Deus, não nas que as pessoas falam. Irmãos, e o que nós precisamos para nós, né? Nos apoiar no que as Escrituras nos falam e nós sermos guiados por aquilo que realmente, vamos, num sentimento apenas, mas pela direção do Senhor. Por exemplo, aqui Paulo ele diz, né? Nós entendimos, depois que teve essa visão de um varão macedônio, nós entendimos que era a condução de Deus, entendeu? Muitas vezes também acontecem situações na nossa vida que nós estamos entendendo não é para seguir nesse caminho, mas não Irmão atribuímos. Vitor, Sim, irmão. essas situações aconteceram com os apóstolos, inclusive com Pedro, Sim, que passou em frente daquele templo, né? sim, E aí tinha aquela pessoa mendigando, pedindo esmola, né? sim. E até com a sombra de Pedro as pessoas se curavam. Não é para que hoje nós possamos repetir essas coisas, Não. mas essas coisas acontecendo para Amém. ficar escrita de que realmente Deus é um Deus todo-poderoso, ele não tem Amém. limite, né? O que Sim, aconteceu com Paulo também, aquela cobra que mordeu Paulo naquela ilha, Malta, acho que era, né? Ele, todos esperavam que ele morresse, mas não morreu. Deus não permitiu que morresse, mas não é não. porque. E hoje em dia tem pessoas que enrola até cobra no pescoço e pega o evangelho com uma cobra no pescoço, falando É, que nem cobra pode morder, picar a pessoa e não vai morrer. Que é, isso? Então sim. são coisas assim que estão mal Mal interpretam esse tipo interpretados. de coisa, né? É E verdade. esse não vai ficar escrito, Exatamente. né? Essas coisas que os povos estão fazendo por aí não vai ficar escrito, nem pode estar. Não. Tudo que aconteceu com os apóstolos é para registrar, para Sim. ficar registrado para nós, para que hoje nós possamos ler e aprender, porque a palavra diz que toda a escritura foi escrita para o nosso ensino, Amém. é para que ele possa nos ensinar, Amém. não é verdade? Isso mesmo. E é bom nós começarmos com vamos dizer, esse posicionamento que nós estamos trazendo nas Escrituras com aquele versículo de João 14:26. Esse aqui eu acho que é um pontapé para nós entrarmos no item número 6. Porque até agora não foi o 5, né? Mas se os irmãos me acompanham lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Olha que diz. Esse aqui nós limos, mas é bom ler de novo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, então aqui está afirmando. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. É o mesmo, é o único, certo? A quem o Pai enviaria em meu nome, esse é o Espírito Santo, o Consolador, esse vos ensinará todas as coisas. Olha só, impressionante. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então, eu acho que esse aqui é o versículo que vai abrir o ponto de número 6, porque se você está na apostila, qual que é o número 6 aí? Você pode ler qual que é o título? Ensinar a fazer, lembrar,
revelação contínua. Isso. Isso? Exatamente. E você vê que o primeiro versículo é João 14, 26. Você tem as duas Isso. coisas. Quais são as duas coisas? Ensinar e fazer lembrar. E aqui é interessante, irmãos, porque quando o Espírito Santo foi enviado para nós, né, nós temos uma experiência número 6 antes de continuar aqui, e não está aqui no versículo, mas eu queria trazer só uma analogia. Vamos lá, Números 11, irmãos, por favor. Os irmãos lembram dessa experiência de Moisés, né? Versículo 16. Aqui a experiência de Moisés, irmão, ele passou por vamos dizer assim, um estresse muito profundo, por causa de que todo o povo trazia suas situações. Ele era um líder espiritual levantado por Deus, mas ele estava muito saturado, irmãos. Como ser humano, vamos dizer, estava chegando no limite. Olha o versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Olha o socorro de Deus, irmãos. Que sabeis serem anciãos e superintendentes do povo. Olha, não era qualquer um, né? E trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Até então era ele sozinho. Mas Deus aqui acude ele, mandando quantos homens? 70 homens. Não era pouco, hein? Já dá uma congregação, né, general? Bastante. É isso? Já dá para enviar vários países, inclusive. Olha como que foi aqui. Esse é impressionante. Então, descerei ali e falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo para que não leves tu somente. Olha que impressionante isso aqui, irmãos. Então, é um episódio pontual. Vamos dizer assim, quem que estava guiando o povo de Israel? Não era Moisés, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Maravilhoso isso aqui. Ou seja, não vemos um super-homem, né? Porque nós estamos acostumados a ver pessoas que conseguem tudo, que não tem falha, que ele é maravilhoso demais, né? Você coloca lá num pedestal. Mas aqui você vê o Moisés que está chegando no limite dele, como ser humano. Mas quem que estava sobre ele? Não estava o Espírito de Deus? Ué, então por que que ele O estava Espírito. sendo enfraquecido? Porque vamos separar, irmãos, o Espírito de Deus é o Espírito de Deus. E Moisés é Moisés, ué. Não É, significa que o Espírito de Deus está sobre ele, ele vai ser um super-homem. Não. O tem esse Espírito, limite. exatamente, o Espírito de Deus veio para algo pontual sobre a pessoa. Aqui Moisés, né? Então, a maneira que Deus faz aqui é extraordinária, irmãos. Porque ele poderia, vamos dizer, né? É, o próprio Senhor mandar o Espírito aí, porque para todos eles, né? Vamos dizer, né? Mas a maneira que Deus faz é extraordinária. Tira um pouquinho do Espírito de Deus que está sobre ele e coloca sobre os outros. Esse aqui, irmãos, é uma figura extraordinária, irmãos. Para mostrar que é o mesmo Espírito é que realiza todas as coisas, irmãos. Porque senão as pessoas vão dizer assim, não, eu tenho um espírito que é melhor, eu tenho mais capacidade, né? Meu espírito é melhor. Não, é o mesmo espírito. Para É o que mais tem socorrer. hoje em dia. Como, irmão? É o que mais tem hoje em dia. Aqui tem Ih, Deus, ali não tem. aí, tá vendo? Nós vamos lá na igreja tal, porque lá o pastor, quando ora, o que que ele diz? É, desce fogo do Não. céu. Aí, quando ele ora, ele faz acontecer as coisas. Não, eu não vou naquela igreja porque é muito fria. Não fala assim? Tem gente que pensa assim, né? Exatamente. Nós estamos trazendo isso aqui não como forma de crítica, irmão, sino simplesmente para trazer a distinção do que o Espírito faz, irmão. Ele vem nos ensinar. Aqui, na situação de Moisés, era para guiar o povo. Foi derramado o Espírito para que ele pudesse guiar o povo. Mas ele está precisando de mais pessoas aqui. Então Deus faz dessa maneira. Só uma observação. Voltamos de novo lá, irmãos. Nós estamos aqui na apostila, né?
o item número 6. Olha esse versículo, se você puder ler, Genaro. João 16, 13 agora. 13. Sim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as Aleluia. coisas que hão de vir. Amém. E esse é um ponto Aleluia. maravilhoso, irmãos. Porque quando nós descrevemos, irmãos, que o Espírito veio para nos ensinar toda a verdade, vamos dizer assim, como definir o que é a verdade, então? Porque se você falar com um presbiteriano, ele tem um ponto de vista sobre a verdade. Se falar com um batista, um assembleiano, um da congregação, né? Até um católico, se falar qual que é a verdade para eles. Então, existe várias verdades ou existe uma verdade? Isso aqui, irmãos, é importante porque ele nos ia guiar a toda a verdade. O guiar do Espírito é para nos guiar a toda a verdade. E no versículo do 14, 26, ele vai nos ensinar todas as coisas, né? Aqui diz que nos guia a toda a verdade. Então, como definir a verdade, irmãos? E isso aqui é muito importante. Tem vários versículos que mostram a sua verdade. Não sei se seu irmão Genaro lembra de algum sobre a verdade. Podemos ir falando aí vai vir na lembrança agora. Sim. Bom, Provérbios 8:14. Vamos lá. Antes do 14, o 7. Porque minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Então, aqui nós podemos dizer, o que é contrário à verdade, irmãos? A impiedade. Outra A palavra para impiedade que é mentira, né? isso. Mentira, impiedade, falsidade, né? Então, tudo isso é contrário a quê? À verdade. A verdade. Olha o Provérbios 8:14. Meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Que te faz lembrar esse versículo, irmão Genaro? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a E a vida. vida. Eu sou o entendimento, né? Diz, né? Então, Sim. o Espírito está nos guiando a uma pessoa, irmãos. Ou seja, a plenitude dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Que, aliás, ele está morando dentro de nós, pelo Espírito. Então, nós estamos sendo conduzidos a essa verdade que é a pessoa de Cristo, trazendo para a nova aliança agora. Tem um versículo aqui, antes de esse versículo, que não me faça esquecer, irmão, é João 8, né? Mas antes de João 8, tem um versículo em Salmos 86, 15. Mostra uma qualidade de Deus aqui, né? Mas, Salmo 86, 15. Mas tu, ó Senhor, olha que lindo, é Deus compassivo, cheio de graça. Ô, irmão Mauri, cheio de graça, paciente, irmão Mauri, Amém, irmão. e grande misericórdia, irmão Mauri. E é verdade, irmão Genaro, e é verdade. Ô, irmão, o único que tem misericórdia é ele, irmão. E quando nós vamos a Efésios, disse que Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né?
E realmente, irmão, ele é rico em misericórdia. Ele é paciente. Ele perdoa, irmãos. Que impressionante nosso Deus, irmão. Ele é verdade, irmãos. Que coisa maravilhosa. Agora vamos lá, irmãos. Que lindo, irmão. João 8 agora. João 8. Olha que lindo, irmãos. João 8, versículo 29. E aqui nós lembramos, né? é, Jesus declarando para aqueles que estavam ouvindo, né? E aquele que me enviou está comigo. Olha, irmão, que lindo, né, irmãos? Aquele que me enviou está comigo, né? Jesus poderia até olhar para o céu, né? Pai que me enviaste, não, mas aquele que me enviou está comigo, irmão. Que impressionante, né? Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Oi, irmãos, que maravilhoso, né? Que declaração do Senhor Jesus. Mas veja bem o que ele vai falar. Dita estas coisas, muitos creem nele. E é assim, irmãos, nós sempre quando vemos uma coisa assim, vamos dizer que prova evidente que Deus está agindo, né? Puxa, Deus está aqui, né? Agora olha o 30. Dita estas coisas, muitos creram nele. Mas 31 não vai dizer. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, como pode ser que alguém que ouve tais palavras fique contrariado com isso, irmão? Pensa, irmãos. O que Jesus está falando aqui é tão forte, tão rico, tão profundo, tão verdadeiro, que pessoas que estão ouvindo essas palavras ficam escandalizadas. Fica com o dedo fazendo assim, não, 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 não é isso não. Sabe por quê, irmãos? Porque o versículo 32 diz, 33, responderam eles: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seres livres, irmão? É que há Oh, um véu no coração, meu irmão. oh, irmão, que impressionante, né? A Bíblia fala que há um véu no coração, por isso que eles não Véu. conseguem ver. É, é verdade, irmão. Porque quando o coração se volta ao Senhor, se converte ao Senhor, ali recém o véu é retirado. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado, irmão. Oh, irmão, glória a Isso. Deus por isso. Conseguiremos ver o que Deus tem para nós. É verdade. Aleluia. Que o Senhor tire de nós qualquer religião, né? Qualquer conceito Isso. religioso, porque o tempo verbal, ser livres, vamos dizer assim, você não pode ver ele como algo do passado. Por exemplo, eu fui livre. Você até pode ver, eu fui livre. Tá bom, correto dizer, eu fui livre. Eu criei no Senhor, fui livre, pode ser. Mas posicionalmente, em tempo presente, preciso ser liberto. Esse tem que ser o coração daquele que almeja a verdade. Eu preciso de ser livre. Então, meu coração, por um lado, tem a satisfação de dizer que foi em tempo passado, mas também tem a coerência de dizer que precisa ser livre, porque somente a verdade que é livre, irmãos. E aí você pode até pensar, mas em que precisa ser livre, né? Quando você começa a perguntar assim, você fica como esse religioso aqui, né? Jamais fomos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão. Como dizes tu, seremos livres? Jesus fala ali no capítulo 8, versículo 24. Vai lá no 24 lá. Olha o que diz. Por isso eu vos disse: morrereis nos vossos pecados. Por quê? Porque se não credes que eu sou, o que vai acontecer? Morrereis em vossos pecados. Mas o problema é que a pessoa não vê que é pecadora, né? Aí você vê, irmãos, primeira coisa que a verdade faz, quando você tem ciência dele, é te mostrar que você é um pecador, que você ganhou graça. Então, nós estamos trazendo esse parâmetro, né? Pode fechar, irmão, não tem problema não. Pode fechar.
Aí é interessante, irmão, porque, me desculpa, irmão, estender aqui, mas é muito importante isso aqui. Você vê, quando nós trazemos esse parâmetro posicional, por um lado, eu fui liberto, mas preciso ser liberto. A primeira coisa que a verdade, quando ela vem a nós, que é uma pessoa, nos mostra a nossa condição de pecado. Puxa, nós somos pecadores, né? Capítulo 16. Vamos lá, já voltamos aqui, né? Não perca aqui. Já voltamos. Vamos ao capítulo 16, versículo 6. Pode ser do 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador é Espírito Santo, irmãos, não virá para vosotros. Se, porém, eu for, eu vou-los enviarei. Maravilhoso. Quando ele vier, olha só que impressionante, irmãos. E é interessante isso aqui porque está falando com quem? Está falando com os discípulos, não tá? Aqui, se você olha no contexto, está falando com seus discípulos, seguidores de Jesus. Você pressupõe que um seguidor de Jesus já é alguém convertido, né? É alguém que já está, vamos dizer, a graça está sobre ele, vamos dizer. Mas aqui ele diz: o Consolador que meu Pai o enviaria para eles que eram crentes. Olha o que diz: quando esse Espírito viesse para eles que eram crentes, esse aqui é muito bom, irmãos. Quando ele vier, convencerá o mundo de pecado, de justiça e de juízo. De pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porquanto eu vou para o Pai e não me vereis mais. De juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas que vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando que ele vai ficar claro para eles isso aqui? Só quando o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, viesse para eles, que eles iam ter essa realidade. Eu sempre falo, irmãos, e eu repeti agora, que você pode estar hoje vivendo essa harmonia, essa união com o Senhor, e você vai dormir num terceiro céu, nas palavras, né? Você surfando com o Senhor, nas palavras, na oração, você vai dormir assim, né? Maravilhoso, não é? Mas quando você acorda, irmão, acorda como alguém que vai para o lago de fogo. Eu preciso do Senhor todos os dias. Eu preciso estar convertido ao Senhor todos os dias. É Amém, irmão. um posicionamento da fé, irmãos. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser liberto, irmãos. Oh, maravilhoso. Por um lado, eu já fui, mas por outro lado, eu preciso ser liberto. Todos os dias assim, irmãos. Eu fui liberto, mas preciso ser liberto. Isso, irmãos, é o princípio de conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, nunca pense que a verdade já te libertou. Pensa assim, já te libertou, mas precisa te libertar mais ainda. Sabe até quando, irmãos, a verdade precisa te libertar, irmãos? Até o último suspiro teu. É radical, não é, irmão? Vai ter que ser assim no seu coração, irmão. Precisa me apegar a ele. Mas se eu tenho um posicionamento que eu já sou filho de Deus, que nada me atinge, que eu já estou lá no terceiro céu e vivo assim, é bom isso aí, mas você precisa ter percepção de que você precisa todos os dias ser liberto, irmão. Precisamos ser libertos todos os dias. E a pergunta é: libertos do quê? Liberto de nós mesmos, em primeiro lugar. Do que nós somos, irmão. Irmãos, nós precisamos ver a miséria que está em nós. O que nós somos, somos inimigos de Deus em nós mesmos. Então, por isso que quando nós nos posicionamos na fé, você toma o lugar que te corresponde. Qual que é o lugar que nos corresponde diante de Deus? Unidos em Jesus, unidos em Cristo, na sua morte, irmão. Isso já aconteceu, irmão Vitor.
Ah, já aconteceu quando Jesus morreu, eu já morri. E é verdade isso aí, irmão. Mas eu gosto de pensar e eu quero declarar que eu preciso estar unido a Ele na sua morte hoje. Porque é assim que eu vivo Amém. a vida de ressurreição. Assim é que eu manifesto essa vida de ressurreição, que não é minha, é dele, irmãos. É maravilhoso isso aqui. Então, trazendo isso aqui, o Genaro colocou Salmos 85:10. Vamos ler lá então, Salmos 85:10. Vamos ver o que diz. Encontrará-se a graça e a verdade. Olha aquele versículo, irmão. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Que bom esse versículo, hein? Obrigado, irmão Genaro. Que versículo, hein? Vou ler de novo. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça. Aqui nessa É, versão aqui fala assim: pode o ler. amor e a verdade se encontraram, Foi isso. a justiça e a paz se Se beijaram. beijaram. Aleluia! Que Aleluia. riqueza, hein, irmão. Que versículo, hein? Maravilhoso, irmão. Puxa vida, muito rico isso aqui. Então, voltando, irmãos, não estamos dando sequência, né? Porque senão a gente não termina nunca isso aqui. Mas vamos ler esse versículo, João 2:22. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 22, que está aqui na apostila, né? Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dizera isto, crera na Escritura e na palavra de Jesus. Está vendo? Isso aqui está mostrando aqui esse aspecto de lembrança, né? Ou seja, aqui, nesse versículo aqui, nesse contexto aqui, capítulo 2 de João, né? É quando Jesus entra no templo e pega sorraio e, e vira as mesas e bate em todo mundo lá. Lembra disso? E aí eles se lembraram. Se lembraram aqui, mostra como que o Espírito faz lembrar, né? Então, uma situação que aconteceu com Jesus fez lembrar eles. Tem duas coisas aqui: o selo do Senhor que me consume, né? Lembra quando ele disse, o selo do Senhor me consume? Você lembraram disso? E que mais se lembraram? Que mais que se lembraram aqui? 2:22, né? E quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que lhe dizera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Está vendo? Ou seja, isso que é o santuário, que o corpo dele era santuário, quando que eles se lembraram? Porque Jesus falou ali, né? Ali não se lembraram, assim, não deram muita importância àquilo. Mas na ressurreição de Jesus, eles se lembraram desse episódio do assorraio, né? E se lembraram que Jesus falou que ele se referia a destruir este santuário e eu o reedificarei em 3 dias. Jesus falou essas palavras. Provavelmente no momento eles não sabiam que estava se referindo, mas o que fez o Espírito Santo depois da ressurreição? Trouxe Fizeram lembrança. lembrar. É exatamente. Então, é assim, irmão, você está numa situação no teu dia, trabalhando, e eu acho que os irmãos têm essa experiência. Você tem uma situação, está diante de uma pessoa, e o Espírito Santo te faz lembrar. Ou não te faz lembrar, irmãos? Versículos, palavras, não é, irmãos? Às vezes você até tem sonhos de lembrança de versículos. De repente vem um versículo que você começa a falar sem perceber. É maravilhoso essas coisas, irmãos, porque o Espírito que está conosco, ele traz lembrado estas coisas referentes a Jesus, a experiência que ele teve. A palavra da verdade, irmãos, está relacionado a isso, né? Continuamos aqui na leitura, irmãos. Tem João 12:16 agora. João 12:16, que diz: seus discípulos ao princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram, olha só que impressionante, de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Olha, isso que é impressionante, irmãos.
Você está vendo que ele não vai te fazer, o Espírito Santo não te vai se lembrar, a não ser respeito da pessoa de Cristo, a obra dele, o que ele realizou, entendeu? Então, você tem que juntar isso, porque quando nós falamos da verdade, nunca podemos esquecer. Por um lado, tem esse aspecto de você ver a tua condição de pecado, ser pecador, mas por outro lado, você vê a obra dele, a obra que Jesus realizou, desde a encarnação dele, viver humano, morte e ressurreição. Então, o que que o Espírito faz nos lembrar? Aquilo que foi realizado pela pessoa de Cristo. Aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Então, tudo referente de um versículo que vem na tua memória é para te levar e te conduzir a isso, irmão. A realidade que já foi concretizada na obra perfeita do Filho, né? É para lembrar dele, irmãos, da pessoa dele. Quantas vezes o Senhor não traz à memória uma situação do Senhor falando alguma coisa? Não é lindo você lembrar? Você está no meio de um caos, trabalhando, correndo, barulho para cá, de repente parece que o Espírito vem com um versículo assim para te levar para aquela realidade realizada em Cristo. Irmãos, não vamos nos enganar. O Espírito não está para nos assistir nas coisas deste mundo, irmãos. O Espírito Santo que está morando em nós é para nos ensinar o que diz respeito à verdade, mas também nos fazer lembrar tudo que envolve isso, irmãos. Ele veio nos fazer lembrar isso, irmãos. É maravilhoso, irmãos. Porque temos dentro de nós, tem um irmão Mário, sempre nós brincamos com ele. Então, quando nós falamos com ele, não falamos Espírito Santo, falamos teacher. Em inglês é mestre, né? Então, sempre que nós fazemos referência na conversação com ele, assim, compartilhando, e vamos falar do Espírito, falamos do teacher. O teacher que está dentro de nós, que nos está se ensinando as coisas, guiando-nos a toda a verdade, conduzindo-nos a Cristo. É maravilhoso apontar lá, irmãos, nessa conversa, que tipo de ensino que ele nos traz. Isso aqui nos traz segurança, por um lado. Olha esse versículo aqui novamente. Vamos ler aqui o Lucas 24:6, irmãos. Lucas 24:6. Olha, novamente lembrança. E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que como vos preveniu estando na Galileia. Então aqui é quando ele apareceu às mulheres e elas, vamos dizer assim, não encontraram ao corpo de Jesus, mas ele falou assim: por que buscais, os anjos falaram, né? Por que buscais ao que vive entre os mortos? Então eles lembraram a respeito destas coisas que Jesus dizia, né? Você está vendo? O que que o próprio Senhor descia para essas mulheres aqui? Que ele tinha que voltar para Jerusalém, padecer na mão dos anciãos, dos fariseus, os saduceus religiosos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, olha como que o Espírito faz, irmãos. Ó, apontar naquilo, irmão, que foi realizado. Te traz memória para isso. Irmãos, eu tenho um aplicativo aqui que eu peço para colocar uma agenda, né? O aplicativo é tão bom que você coloca, por exemplo, escreve aqui, né? 10 horas, ir na rodoviária para fazer um farol. 11 horas, trocar a palheta da doutora. Aí o aplicativo, eu estou andando, começa a falar sozinho. Você tem que ir na rodoviária. Você tem que ir a trocar lá a palheta lá. O Espírito Santo não faz isso, irmão. Não vem te lembrar tua agenda aqui na terra, irmão. Ele vem nos lembrar as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. O ensino que ele fazia, irmãos. Olha que impressionante, irmãos. Que maravilhoso, irmãos.
O Espírito que habita em nós nos traz lembrança daquilo que foi realizado em Cristo. E isso, irmão, você pode ter segurança que é o Senhor que faz. É o Espírito que está fazendo. Quando você vem na tua mente, na tua memória, palavras sobre isso, a experiência do Senhor Jesus. Pode ter certeza, irmãos, é o Espírito. Espírito em você. Olha que lindo, irmãos. Agora, irmãos, quando vem um sentimento no teu coração de rejeição hacia uma pessoa, sobre uma situação, não atribua isso para o Espírito, irmãos. Não é isso que o Espírito vem fazer, irmãos. Porque às vezes é sentimento nosso. E é genuíno você ter sentimento de reprovação em diferentes situações. É genuíno, é verdadeiro, mas não atribua ao Espírito, é teu. Né? Você não está concordando com isso. Então, busca a direção do Senhor quando você não tem paz na situação. Mas não diga assim, o Espírito me impediu, né? Como diz Paulo, né? Não, o Espírito não quer que eu faça isso aqui. Não, irmãos, não é assim. O Espírito não vem para outra coisa a não ser nos lembrar a verdade. Aquilo que saiu da boca do Senhor Jesus, aquilo que está realizado nele, isso sim, o Espírito vem nos lembrar. Então, olha como que é importante colocar essa base, irmãos. Porque fica por fora e cai por terra tudo aquelas atribuições que nós trazemos por Espírito Santo que mora em nós. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Olha que importância do Espírito Santo em nós, nos fazer conhecer a verdade. Tá vendo que lindo, irmãos? Que rico nós trazemos essa base assim, esse posicionamento das Escrituras. Isso é Amém, irmão. segurança para nós. Vamos no outro versículo aqui. Não sei se o irmão quer ler outro versículo, Genaro. Ó, versículo, aqui se os irmãos olham na apostila, diz Lucas 24, 6 ao 8. Eu li só o 6, né? Lê 7 e 8. Olha que impressionante. Eles lembraram, disse no versículo 6, lembrai-vos, que os anjos estão falando, né? Lembrai-vos como vos preveniu estando ainda aí na Galileia. Olha 7 agora. 7 e 8. Pode ler, irmão Genaro. Quando disse, importa que o filho do homem seja. É isso? Esse mesmo. Quando importa. É, quando disse, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Tá vendo? Aí, impressionante, irmão. Tá vendo? Olha o conteúdo do que eles lembraram. Tá vendo? Quando vem na tua memória lembrança de mágoa, de coisas negativas, não é o espírito, irmãos. Oi, Não Nico. é. É o inimigo isso aí. O Espírito Santo, quando ele te faz lembrar essas coisas aqui, irmãos. Não é rico, irmãos. E isso aqui é importante, irmãos, porque ontem o irmão Genaro falou, na segunda, né? Falou o irmão Genaro. Eu achei importante isso aí. Que nós precisamos nos posicionar nessas escrituras e ler mais, buscar mais, memorizar mais os versículos, né? Por que que é importante os versículos memorizados, né? Parece uma coisa religiosa, né? Porque tem gente que é contra isso. Não, eu não quero memorizar, o Espírito vai me ensinar as coisas, né? Não, você tem que memorizar. Quanto mais você memoriza no teu coração, guarda essa palavra no teu coração, o Espírito tem mais, vamos dizer assim, mais conteúdo para te fazer lembrar, né? Eu pergunto para os Isso, irmãos, se os irmãos não for ler nessa escritura, como que o Espírito Santo vai fazer lembrar algo que você não leu? Ou você exatamente. não tá sabendo, né? Vamos lá em Tiago 1:21, antes de ir lá. Tiago, olha que impressionante, irmãos. Tiago 1:21. Diz assim: portanto, despojai-vos de toda maldade, de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei, olha essa impressionante, irmão. Acolhei com mansidão a palavra em voz, de onde? Implantada, Implantado. a qual é poderosa. Olha, tá vendo que é poderosa para salvar nossa alma? Mas se a palavra não está implantada, irmãos, eu não estou falando que você tem que ir como na escola, memorizar versículos, né? Não estou falando isso.
Eu estou falando se aquele apego interior que nós temos à palavra de Deus, aquele desejo. Não é como na escola que você obrigadamente tem que ir lá estudar, aquela, você torna chato, né? Quem faz faculdade tem que memorizar um monte de coisa, né? Já fica saturada. A Sara, por exemplo, a minha filha, quando ela fica estudando demais, ela vê até estrelinhas, ela vê flores, né? De tanto que a mente dela fica saturada. Mas não é isso que o Espírito quer. Nos acolher com mansidão é aquilo que nós estamos ouvindo da parte do Senhor quando nós temos aquele apreço à palavra de Deus, né? Aquele Isso. deleite nas palavras, aquela palavra que é um alimento. Pode falar, irmão. O versículo, 2 Timóteo 3,16, diz Sim, assim: Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil sim, para nos ensinar o que é verdadeiro e sim. para nos fazer perceber ou lembrar o que não está em ordem em nossa Que vida. coisa, né? Muito ver essa versão, hein? Puxa, pode ler de novo, irmão, por favor? Sim. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que Que é coisa, hein? verdadeiro e Aleluia. para nos fazer perceber ou lembrar o que não está em ordem em nossa vida. Puxa vida, que rico, hein? Sim, Muito bom, hein? muito Que, bom. que achou, irmão Maurício, desse versículo? Maravilha, irmão. Que deleite, irmãos! Que glorioso, hein? Que maravilhoso. Aleluia. Vamos ler esse versículo agora de Lucas 24, 44 a 45. Nós já estamos em Lucas, né? Lucas 24. Olha que impressionante, irmãos. Lucas 24, versículo 44 ao 45. Pode ler, imaginar. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cum- importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, É, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento aí, ó. para compreenderem as escrituras. Aleluia. Amém. Aleluia! Irmãos, eu vou fazer uma ironia aqui. O Espírito Santo nos traz, não abre nosso entendimento para conhecer o resultado da bolsa de valores. Ele não te dá Verdade. sabedoria como você ganhar dinheiro. Não, irmãos. Não vamos nos enganar. Você pode até ganhar dinheiro e pode até ganhar na bolsa, mas não atribua isso ao Espírito. É uma qualificação tua, no caso, né? Vamos dizer, uma capacidade tua, mas não é do Espírito isso aí, irmãos. O que Do que o espírito humano. Espírito... É, o Espírito humano aí tem, né? Exatamente. Muito bem lembrado. É uma habilidade humana, saber ganhar dinheiro. Agora, administrar o que Deus te dá, né? O irmão Maurício sempre fala isso, né? Isso sim, precisa sabedoria, direção do Senhor, né? Mas ganhar dinheiro é uma habilidade humana. Agora, administrar precisa do Senhor, né? Precisa do guiar do Senhor, né? Nós precisamos ser sensíveis às coisas do Senhor para ver como que nós vamos administrar, né? E nós sabemos isso claramente. Agora, quando nós trazemos esse versículo aqui, não fica claro, irmão, qual que é a intenção do Espírito Santo habitando em nós? Abrir as escrituras e nos trazer revelação. Ó, tem um versículo em 1 de Coríntios, me fez lembrar agora, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, olha que impressionante. O Espírito sempre é assim, como está escrito. Ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha o 10, irmãos. Mas Deus nos revelou pelo quê? Pelo Espírito. Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que lindo, irmãos. É maravilhoso, irmãos. Como nós precisamos ser guiados, ensinados,
e lembrados pelo Espírito Santo, irmãos. Esse Espírito que Deus fez habitar em nós. Nós lemos outro dia Efésios 4:30, né? Que diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus que Deus fez habitar como o selo daquilo que ia se revelar, né? Fala assim. Agora, o que que faz entristecer o espírito? Nós falamos assim, é quando os valores teus são aqui desse mundo. Mas também, sabe, irmãos, é quando nós desprezamos isso aqui. Aquilo que recebemos da parte do espírito, da revelação do mundo que há de vir, irmãos. Irmãos, quando você fala com pessoas que não conhecem essa escritura e você fala do mundo para o mundo que há de vir, eles pensam que eles estão vendo um filme, né? Não entende isso aí. Mundo que há de vir, né? Você tá falando chinês, tá falando inglês, não entende? Sabe por que não entende, irmão, uma pessoa? Porque só pelo Espírito, que é revelado esse Não, e mundo que há ainda, de vir. ainda penso que nós estamos fantasiando. Fantasiando, é isso, irmão? Essa palavra está procurando. Eles acham que é uma fantasia, né? Que é um jogo de computador, né? O mundo que há de vir. Irmãos, o Espírito nos está revelando esse mundo que há de vir, que há de manifestar, irmãos. Aí nós fomos convidados para aquele dia glorioso. Olha, irmão, que maravilhoso, que revelação que o Espírito Santo está fazendo no nosso coração. É. Ou ali ele lembrou dos poderes do século vindouro, né? Então, assim, maravilhoso. Deus seja louvado, irmão. Que glorioso, né? Ah, vamos terminar então. Aqui continua ainda, 1 Coríntios 2, versículo 22. 1 Coríntios 2, 22. Nós estamos em 1 Coríntios 2, né? 1 Coríntios. Não, não, perdão, irmão. Eu tô falando errado aqui. É João 2, 22. João 2, 22. Quer ler, irmão? 2:22 de João. Sim. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se seus discípulos de que ele dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Aleluia. Que maravilhoso, hein, irmão? Ou seja, confirmaram, né, irmão? Eles se Confirmaram. afirmaram mais. Não é Sim. que eles não criam antes, né? É, Mas eles se afirmaram diante da sim. palavra, creram nas Escrituras, É que na a escritura Escritura realmente é a verdade. também. Maravilhoso, É né? isso que ele está E passando para quem nós, fez lembrar, irmão? Quem fez lembrar? É. o Espírito. O Espírito. O Espírito que faz Porque lembrar eles essas têm a Amém, coisas. irmão. palavra dentro, irmão. Eles tinham a É palavra isso aí. dentro. É maravilhoso, né, irmão? Eu imagino, Aleluia. eu imagino, irmão, esse quadro de alguém passando por situações que ninguém quer passar, doenças, perda e tudo mais, né? Que melhor momento de lembrar essas coisas, né, irmão? Do sofrimento do Senhor que ele passou, das glórias a ser reveladas, né, irmãos? Porque quem pode ser consolado, irmãos? Quem está passando pela aflição, né? E Paulo, ele disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tem uma palavra aqui importante aqui, né? 1 Tessalonicenses 4, versículo 18. Aí que diz Paulo aqui: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, quando vem uma lembrança nesse momento, é um consolo para nós, irmãos. Quem está passando por dores, perda, sofrimento, vem uma palavra da parte do Espírito para te lembrar, para te consolar. E aqui, irmãos, quando você lê o contexto do que Paulo está falando, consolai-vos com essas palavras, de que está falando, irmãos? Não é nada mais e nada menos do último dia do soar da trombeta que os mortos em Cristo ressuscitam. Olha só, irmãos. Que ressuscita e se encontra com o Senhor nos ares para sempre. Olha, irmão, consolai-vos com essas palavras, né, irmão? Que o Senhor nos console todos os dias, irmãos, com essas palavras, para que nós deixemos de nos apegar a esse mundo e às coisas desse mundo, né?
Você sabe que quando vem lembrança sobre o reino e o que se há de manifestar, esse mundo perde valor, irmão. As coisas desse mundo se tornam secundária no nosso coração. Às vezes, uma lembrança de um versículo muda teu dia, irmão. Um versículo que vem da parte do Espírito para te lembrar, para te consolar, para te desarraigar desse momento do mundo, irmãos, e te transporta para aquele reino que já existe, que é real e que se há de manifestar. Aleluia. Que consolo, né, irmãos? Amém. Que Verdade, que palavras, né, irmão? consolo. Aleluia! Aleluia. E esse Maravilhoso. consolo, nós só vem pela verdade, né? Só vem Sim, pela verdade. E amém. ele vem para nos consolar. Sim, Não é consolar no nosso, através dos nossos erros, sim, mas nos consolar com a palavra, né? Que é aquela palavra que vem nos abraçar, né? A amém. justiça e a verdade se beijaram, se abraçaram, né? Sim, Então, olha só Zacarias capítulo 8 versículo 16. vamos lá. As coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Amém. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, Amém. em favor da paz. Amém. Aleluia. Então, falar a verdade um com os outros não é a nossa verdade. Inclusive, a Não, semana passada nós estávamos compartilhando sobre essa palavra. Não é falar a nossa verdade, é falar assim, não, estou falando a verdade, pode é, crer, pode crer, é verdade. Não é essa a verdade. não. A verdade é falar a palavra. Aleluia. Ele é, aleluia. Falar a verdade um com os outros é falar Muito a rico, palavra de Deus muito uns com os rico. outros. Sim, Essa é a verdade. essa é a Porque verdade. fora disso, irmão, não é verdade. A nossa verdade é a sombra da Verdade. verdadeira verdade. É. Que E glória a Deus. consolo e edificação só vem da palavra. Sim, Se não tem palavra, mas não tem consolo, não tem edificação, não tem correção, não tem ensino, né? Não tem disciplina, não tem endireitamento, não tem nada, irmão. Só a palavra é aquele que nos endireita, aquele que amém. realmente nos coloca no caminho, porque essa mesma palavra é a mesma verdade. Sim, Se a gente crê na verdade, ele nos coloca nele mesmo, que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade. E aleluia. nessa Amém. caminho, nessa verdade, está a vida. Ele fala, Amém, ainda eu sou a vida. Né? amém. Aleluia, Amém. Glória a louvado seja Deus. Deus. Realmente, irmãos, é Aleluia. exultante e é de nos alegrar, realmente, porque a palavra vem nos Oh, limpar, vem nos consolar, amém. porque nós passamos por situações, né, irmão? Cada um de nós temos as Sim, nossas situações. Eu estou passando situação aqui de, às vezes, de raiva, de nervos, de algumas certas coisas, né? Mas isso, irmão, não pode roubar a nossa paz. A amém. nossa paz não é nos sentir bem. A nossa paz é o nosso Cristo no nosso Amém. coração. Aleluia. Essas coisas exteriores não podem roubar o nosso Cristo que está no nosso coração. Ele tem que estar, e agora é prova suficiente disso. Ele vem Amém. nos consolar, ele vem Aleluia. nos falar, nos confortar, e vem Amém. nos ensinar e nos lembrar também, né, do ensino que ele nos está dando. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, que Sim, palavra, né? E uma amém. coisa que me fez lembrar, em resumo do que os irmãos trouxeram, primeira coisa, há uma confusão muito grande no passado que a gente vê por falta de revelação e de conhecimento da verdade do Evangelho, as pessoas falam que está o espírito mesclado, né? É, Aí começa a criar coisas assim, ó, eu tive uma revelação. é, Isso nós temos palavra lá muito clara lá, aquele sim. profeta que tem sonho conta como sonho, aquele Conta que tem como a sonho. palavra com a palavra de Deus, né? É não ultrapassar o que está escrito, né? E é isso. O Espírito Santo nos conduz à verdade Também. e nos admoesta para a gente realmente é igual o irmão falou, acende uma luz falando é por aqui. Agora, o que acontece? O espírito humano, ele é cheio de coisas traiçoeiras, onde que o Sim, inimigo age, onde que
as situações de confusão que a gente vê. O que o irmão colocou lá no testemunho do passado é aquilo. Muitas vezes a pessoa, eu tive um sonho a respeito de você, igual aconteceu com aquelas duas mulheres que foram lá na clínica e falaram uma situação que via, voltando. Eu lembro muito claro, né, irmão? Então, Sim, o que que acontece? Que via você voltando de um caixão e coisa assim. Então, o que que acontece? Aí você hum, fala, poxa, as irmãs dando margem para o próprio espírito, o espírito do engano, do engano. falar através da voz das pessoas. Olha como que a gente tem que tomar muito cuidado. Examinar se está na fé, provar e vede. Porque por isso que eu falo, quando você está falando da palavra do Senhor, da verdade do Evangelho, e não está ultrapassando, você tem aí operando o Espírito da verdade, aquilo que ele sela no nosso coração. Amém. Então é isso que eu vejo que é muito claro. Você vê que a palavra de hoje mostra com clareza isso, né? Sim, Examinar, dar ouvido ao Espírito, né? E nós temos na parte dentro do Espírito a intuição, sim, a consciência, o coração, né? Que é a coisa. Então, sim. muitas vezes É, a intuição é um momento que parece que ela é um alerta, né? Ela está te assim, chamando. Aí, quando eu começo a desobedecer aquilo, eu não estou sendo sensível ao Espírito Santo, algo começa a pesar no meu coração. sim, E você sabe, quando você obedece, aquilo já te sela. E sim, amém. Não é verdade? Todos nós amém. temos essa experiência. Verdade. Então é maravilhoso, né? Muito bom a palavra de hoje, porque muita tira da confusão essa situação de mesclar. O irmão Vitor falou uma coisa verdade. Até o final, você tem que estar a carne militando contra o espírito. Sim, Quer dizer, a carne não foi transformada, né, irmão? não. A carne, por isso que essa palavra nos encoraja a você depender do Senhor, voltar totalmente para o Espírito, estar Amém. sensível à palavra e ter um coração sempre de arrependimento. Amém. Senhor, realmente, olha, errei aqui, mas eu quero me arrepender e estar sensível a essa voz do Senhor, né? Amém, irmão. Muito Glória a rica a Deus. palavra, né? Deus seja louvado. Glória a Amém. Deus. Uma alegria, viu? Mas prosseguimos na próxima reunião, quando der oportunidade, continuar com a apostila, que está sendo muito bom, né? O Senhor tem nos Amém, agraciado, irmãos. Aleluia. né? Deus seja Irmão, louvado, Um, irmãos. Uma alegria, viu? um grande Deus seja abraço para os louvado. Amados irmãos. irmãos. Abraço, Amém. Um irmão. abraço, Amém. amados Graça e paz. irmãos. Amém. Tchau, 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 irmãos. Beijo no coração. Tchau, irmão.